Meus irmãos, boa tarde. Pai do Senhor Jesus Cristo, que a paz do Senhor habite no vosso lar, na vossa casa, no vosso coração. Que o amor de Cristo permaneça sempre na casa de vocês. Que Deus guarde e livre todos vocês do mal, em nome de Jesus. Vamos para mais uma palavra do Senhor Jesus Cristo, que está no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 8. Lucas, capítulo 18, versículo 8. Assim nos fala a palavra do Senhor Jesus Cristo. Digo-vos que, depressa, lhe fará justiça, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Vou repetir. Lucas 18, capítulo 18, versículo 8. Digo-vos que, depressa, lhe fará justiça, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Perceba que, nesse versículo, há uma pergunta de Jesus Cristo. E a pergunta está em aberto. Muito diferente daquela pergunta que ele faz no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 35, onde Jesus, nesse capítulo Romanos 8, versículo 35, ele faz uma pergunta e nos dá a opção. Por exemplo, Romanos 8, capítulo 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta, mas automaticamente Jesus Cristo nos dá as opções. A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Já no Lucas 18, não tem. É uma pergunta que está em aberto. E essa palavra, meu irmão, vem me confrontando muito para esse quadro que nós estamos vivendo hoje. Muito. Dentro de mim foi surgindo algumas perguntas, foi fazendo alguns comparativos. Como, por exemplo, na igreja atual, no cristianismo atual, como de antigamente. E dentro de mim o Espírito Santo me fez levar em algumas passagens bíblicas, por exemplo, como no livro de Daniel, no capítulo 3, onde fala que o rei Nabucodonosor, eu estou falando de um rei, não estou falando de um presidente, o rei não tinha parlamentos, o rei não tinha assembleias, não tinha governadores, ou seja, o que o rei determinava estava determinado. E o rei ali chama todas aquelas autoridades daquela província. E o rei faz uma estátua de ouro. E dá uma ordem para todo o povo daquela região. Seja governadores, seja trabalhadores, seja escravo, seja de qualquer raça. Eles tinham que adorar aquela estátua que ele fez. E quando o orador começa a anunciar, a pregoar que aquele que não se curvasse diante da estátua de Nabucodonosor, a sentença era jogar dentro da fornalha de fogo. E assim foi pregoado. Foi dada a ordem. Quando a banda tocar, quando a banda do reino tocar, todos que estiverem ali vão ter que se curvar perante a estátua de ouro que Nabucodonosor fez. E assim foi feito. Mas quando a banda tocou, todos se prostraram, menos Sadraque, Mesaque, Abednego. E ele sabia da sentença que ia ser jogada no fogo. Mas eles não se curvaram. Ele não obedeceu à ordem do rei. Vamos também mais para frente no livro de Daniel, capítulo 6, onde fala que Daniel foi jogado na fornalha de fogo. A palavra de Deus vai nos falar que, por inveja daqueles presidentes e daquelas autoridades com Daniel, criaram uma lei com o rei Dário, onde dizia o seguinte, que qualquer homem que durante 30 dias invocasse ao Deus dele que não adoraram, a sentença era jogar aquele homem na cova dos leões. E o interessante é que Daniel sabia dessa sentença. Ou seja,
se qualquer um que orasse para o seu Deus, se não fosse por rei Dário, a sentença era jogar dentro da cova dos leões. Daniel sabia. Mas Daniel foi para o seu quarto, dentro dessa sentença. Daniel abriu a janela do quarto dele. Daniel não orou em secreto. Daniel não orou de portas fechadas. Daniel não orou só com pensamento. Daniel não fez nada escondido, não saiu da casa dele para orar com medo daquela sentença, não. Daniel fez do mesmo jeito que estava fazendo. Foi para o seu quarto, orava 3 vezes por dia, com a janela aberta e para Jerusalém. E aqueles homens foram vigiar Daniel porque ele sabia que Daniel ia orar. Qual foi a sentença? Daniel foi para a cova dos leões. O interessante também é que no livro de Atos, no capítulo 17, vai falar sobre um rapaz chamado Nasson, que por inveja daquele magistrado, na cidade de Tessalônica, aquele povo romano percebeu que Paulo e Silas estavam na casa desse Nasson. Nasson era um homem cristão. Invadiram a casa de Nasson e, como não encontraram Paulo e Silas, arrastaram Nasson perante os governadores e lá eles falaram o seguinte: esses homens que perverteram o mundo chegaram aqui. Ou transtornaram, depende como está a sua Bíblia aí. Transtornar significa mudar toda a ordem do mundo. Mudar o que estava errado, botar para certo. Ou seja, esses homens, independente da situação que estava levando, ele levou a palavra de Jesus Cristo. Sem comportar o que vinha. Sem se importar qual era a sua sentença. Olha quem está falando. Esse homem que transtornaram o mundo. Botaram as coisas em ordem. Está pregando Jesus Cristo. Independente se as pessoas afugentem ele ou não. Independente se as pessoas dê ordem ele não. Mas ele não quer nem saber. Está pregando Jesus Cristo, Salvador do mundo. Aquele que morreu. Que deu a sua vida por nós. Aquele que liberta. Aquele que cura. Transtornaram o mundo. E dentro de mim hoje, dentro de mim alguns dias, eu me fiz umas perguntas. Eu estou no meio. Se aquela igreja antiga tivesse nessa situação hoje, será que essa covardava como a gente está covardando hoje? Escondido dentro de casa? Muitos digam que é cumprindo ordem de um governo, ordem de governo, ordem de autoridade. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego estava diante de um rei, mas ele não se curvou à autoridade do rei. Ele desobedeceu o homem, mas obedeceu a Deus. Será que realmente a gente está dentro de casa, as igrejas fechadas, templo fechado, é por causa da punição em dinheiro ou é com medo do coronavírus? Com medo de morrer? O que é que nós como igreja estamos fazendo diferente como Nação Fé, que recebeu aquele nome de aquele povo chegou aqui e transtornaram o mundo? O que é que nós estamos fazendo? Hoje ficou norma life, não que esteja errado, mas será que a live que nós estamos fazendo é ter direção certa? Será que a live que nós estamos fazendo não é para disputar audiência? Quem foi que teve mais quantidade de gente que assistiu mais? Onde lá nós podemos expor a nossa teologia apurada, o nosso conhecimento da Bíblia, onde nós podemos lá mostrar que nós conhecemos a Bíblia. Mas se aquela igreja tivesse aqui, se ela quer ter a mesma reação que nós estamos hoje, costumamos chegar a dizer que somos igual a Pedro, igual a Silas, igual a Paulo, igual a João. O nosso Deus é o mesmo. O Deus que foi com Paulo, com João, que foi com Pedro, é o nosso mesmo Deus. Jesus Cristo fala que ele não muda. Jesus Cristo é ontem, hoje e sempre. Mas a nossa atitude mudou em relação àquela igreja primitiva. Me faz lembrar, se eu não me falha a memória, no livro de Atos, capítulo 3, onde Pedro e João vai para o templo da Formosa e conta lá um homem com 38 anos, está paralítico. E depois, em nome de Jesus Cristo, que aquele homem é curado, aquele paralítico entra no templo, glorificando a Deus. É aquele povo que cria um espanto.
Que um espanto. E depois o povo vai olhar quem foi que fez aquela obra e quer glorificar Pedro, mas Pedro não fala. Pedro não glorifica a nós, que nós somos igual a vocês. E dando continuidade, esse ato que foi através de Pedro e João foi feito, chega até os magistrados. E os magistrados deram ordem que para não é falar mal no nome de Jesus Cristo, porque senão eles iam sofrer, ameaçaram eles. Mas Pedro falou, não vou me calar diante daquilo que eu vi. Vocês podem fazer o que for, mas a minha boca, enquanto estiver vivo, eu vou pronunciar. E nós hoje, dentro de casa, trancado, os templos vazios, casa vazia, o mundo inteiro pedindo socorro, o mundo inteiro olhando pela igreja de Deus. Cadê a igreja de Deus? Não estou dizendo que lá é ferrado, não estou dizendo. Não. Só estou me questionando como cristão. Será que quando Jesus Cristo vier, vai achar fé na terra, na igreja dele? O coronavírus veio dado por Deus, essa praga, foi para colocar a humanidade no lugar dela e colocar Deus como sempre teve, soberano, eterno, poderoso, e nós como homem fraco, soberbo, arrogante, mentiroso, presunçoso, cheio de que posso fazer, mas não pode nada, e estão tudo escondido com medo do coronavírus. Mas também ele vem para despertar a igreja de Deus. Será que nós estamos prontos para o que vem por aí? Será que nós estamos prontos para morrer por Jesus Cristo se preciso for? Será se, por exemplo, quando eu estiver congregando ou estiver passando e ver uma pessoa implorando que ore por ela, porque ela está com coronavírus, será que eu vou ter a coragem de orar, botar a mão nela ou vou correr? Jesus Cristo sai de Jericó e encontra 10 leprosos. 10. Um lugar onde ninguém queria ir. Não é que não podia ir. Ninguém queria ir para não se contaminar com aquele 10 leprosos. Jesus Cristo foi no lugar onde ninguém queria ir. Onde nem sacerdote queria ir. Jesus Cristo foi lá e curou os 10 leprosos. E nós? Eu estou me colocando no meio. Essa palavra me muito confrontou. Muito me confrontou. Muitos. Será que realmente é por obediência o governo? Será que o governo tem... Os governantes, ele tem autoridade na nossa boca? Será que essa life não vai ficar permanente? O que nós estamos fazendo como igreja? Se eu não me engano, de Malaquias, capítulo 3, a palavra de Deus fica bem claro. E verás a diferença entre o ímpio e o justo, o que serve a Deus e o que não serve. Entenda, meu irmão, não me estou me tirando do meio, isso está me confrontando muito. Esse coronavírus não veio só para simplesmente colocar o homem no lugar dele. O que é que nós estamos tirando aí de lição desse coronavírus? O que é que nós podemos perceber que Jesus está falando com a gente? Olha o que ele está falando aqui, Lucas 18, 8, vou repetir de novo. Digo-vos que, depressa, lhe fará justiça quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É uma pergunta que Jesus Cristo deixou em aberto para eu e você, a gente começar a pensar, começar a nos examinarmos, como está a nossa conduta. Porque eu tenho certeza, se aquela igreja antiga tivesse aqui, eu tenho certeza que não ia ter reação. Tá provas aqui. Homem foram apedrejados, homem foram cerrados no meio, homem foram dentro das arenas para servir de espetáculo para o romano. Gente foi jogada na fornalha de fogo, gente foi jogada na cova de leões, gente foi espancado. Estevão mesmo, por levar para Jesus Cristo, foi apedrejado. E nós, como igreja, como servo do Senhor, conhecendo o poder de Deus, conhecendo o poder de Jesus Cristo, estamos preparados para o que vem depois dessa praga? Se por acaso a igreja passar pela grande tribulação, estamos preparados para não negar o nome de Jesus Cristo até o fim? É uma reflexão que nós temos que fazer, meus irmãos. Deus que está nos chamando a gente para o despertamento.
Esse coronavírus não foi só para colocar todo mundo no lugar, mas para mostrar que cada um tem que se examinar como cristão. Falar bonito é fácil. Falar de Deus é fácil. Falar de Jesus Cristo é fácil. Por que é fácil? Porque Jesus Cristo não tem um erro. É muito fácil falar de quem é aquela pessoa que você não erra, que não tem erro. Só fez bem, só fez bem. Falar é fácil. E viver? E viver? É fácil falar sobre Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo e viver. Como Daniel foi jogado na cova de leões e viver. Como Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Como anda a nossa fé. Como anda o nosso cristianismo. Como anda onde nós estamos colocando nossos olhos. Que isso vem dentro de mim fazendo questionamento. E ontem de madrugada Deus me despertou para poder trazer essa palavra. Que eu estou enquadrado dentro desse contexto com nem vocês. Vamos refletir. O mundo está gritando por socorro. O mundo lê a Bíblia através da igreja de Deus, através do cristão. Isso é através de mim e através de vocês. Ou seja, o modo de se comportar dentro de uma situação dessa, como agir, como pensar, como falar. Deus abençoe vocês, Deus guarde, Deus proteja, que Deus ilumine e Deus nos dê, coloque essa paz no nosso coração para que nós vamos refletir, para podermos orar mais, buscar mais a nossa fé em Jesus Cristo, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Deus abençoe, Deus proteja. Boa tarde, Pai do Senhor Jesus Cristo.